Olá, dando continuidade então à leitura do capítulo O Valor das Coisas. Aforismo 15.1. Montaigne expressava que nada é tão belo quanto exercer em todos os aspectos o papel de homem. 16. Justo seria que as remunerações fossem de acordo com a importância real de cada atividade exercida. Mas assim eu digo, importância não de acordo com nossa fraqueza. Importância não no sentido daquilo que mais nos supre, nos substitui. Importância, que eu digo, de acordo com o que mais faz com que sejamos por nós mesmos. 17. Nós nos tornamos médicos sem saber, sem perguntar o que é ser um médico. Nós nos tornamos administradores, políticos, isso é profissão, sem perguntar o que são todas essas coisas, para que e a quem servimos. Nós aperfeiçoamos celulares, computadores e pior, nós compramos sempre novos, sempre ao lixo o que não vale mais, sem perguntar qual o sentido depositado por trás de tudo isso. E até falamos em crescer na vida, em vencer, e o fazemos sem perceber que somos seres, as mais das vezes, condicionados, e que há uma direção por trás de nossos gestos que faz com que levantemos a mão com uma força que já foi feita há muito tempo, e que foi criada por medo e que também por medo é mantida. Agimos desta forma cegamente e não percebemos que o que somos, em geral, não somos nós, mas algo de fora, algo de longe, que em nós cresceu como cresce um arbusto num pequeno vaso. Toma o vaso, trinca-o com as raízes e ao vaso não pertence, embora o vaso considere que foi ele quem cresceu. Embora o vaso considere que ele teve a planta. Percebe? 17.2. Não vejo outra forma de olhar o homem, no sentido geral, senão como ser para fora, ser para prótese, ser para não ser. 17.4. Se há médicos que praticam uma medicina positiva, de afirmação da saúde, que investigam causas, modos de vida. São médicos, na verdade, pensadores, dispostos ao exercício de uma saúde maior, que pensam o mundo que adoece, que nos adoece, como criação do homem doente. É um ciclo, né? Há também médicos que praticam uma medicina negativa, que negam a doença, servem aos grandes laboratórios, etc., e que colocam a saúde acima de tudo. Não entendem, né? Não admitem que o homem doente é muitas vezes mera cria daquilo que em geral consideramos uma vida saudável. Deixa eu ler esse último e eu vou fazer um comentário. 19. Pensar a filosofia como um modo de deformar nossa visão para que vejamos melhor, de maneira mais acurada. A filosofia como escultora do olhar. Então, assim, um breve comentário. Nós, enfim, do modo geral, desejamos, e é imposto que se deseje, por buscar atividades que hoje valem mais, né? Mas muitas atividades valem em função de suprirem uma suposta insuficiência nossa. Necessidades muitas vezes fictícias. Então eu tenho a necessidade, né, de mostrar que eu venci, que deu tudo certo, que eu sou um grande empreendedor. Então, quem inventa uma rede social para eu mostrar isso, né, falando em termos globais, assim, vai ser muito valorizado, né? Percebe? Cria-se uma ferramenta,
disposição, em que a pessoa constantemente é chamada para fora de si, tá? E isso vale muito, porque vai valer muito eu não ficar em mim, eu não me situar em mim, né? Então, eu não me penso de um modo integral, né? Eu não me penso no modo subjetivo, objetivo, eu não me penso, né? Eu me penso de uma maneira fragmentada. Então, eu não entendo que às vezes a minha, sei lá, eu estou com um problema no estômago, mas esse problema no estômago é o meu modo de vida que está causando. São os meus desejos. Eu desejo ter a casa que aquele cara tem porque, nossa, é aquele tipo de casa que tem que ter, né? Eu preciso ir para aquela praia, percebe? Eu preciso ter aquela calça, aquele aparelho de telefone, enfim. E aí, essas metas que são colocadas, nós buscamos nos ajustar a elas, né? E são metas de um mundo doente, são metas doentes. E por que é que, sendo tudo isso uma coisa doentia, por que eu não vou adoecer se eu me acoplar, se eu me ajustar a isso, né? Então, assim, pensar a nossa vida, pensar que os nossos valores, os valores que nos são colocados, eles muitas vezes são justamente a principal causa da nossa atrofia, do nosso sofrimento. Então, o sofrimento humano hoje é gigantesco, há vários tipos de sofrimento. E muitos deles existem em função de seguirmos desejos que não são nossos, que não têm a ver com a nossa verdade primeira e nossa verdade última. Então, a filosofia, nesse sentido, não é um campo acadêmico, enfim, ela é uma escultora do olhar, como eu coloco, ela vem deformar a nossa visão para que a gente veja justamente que o que nos colocam é impositivo, que nos vomitam sonhos, que nos vomitam projetos de vida, tudo em função de um modo de ser exacerbadamente protético, que devemos ter muitas coisas, ter muitas posses, e com isso nos cegarmos, com isso nos tornarmos indiferentes ao sofrimento alheio. Mais do que isso, indiferentes e cegos à existência do outro. Eu sequer percebo que o outro existe. Quem dirá perceber sua dor, sua penúria, sua miséria, enfim. Né? Vinte e quatro. O valor das coisas e dos serviços advém de uma posição de vida, de um modo de viver que se construiu historicamente em função do crescimento externo do homem. Em resumo, em função da prótese. Então, em torno da prótese, desenvolvemos um modo de vida e esse modo de vida vai atirando, digamos assim, o valor das coisas. Isto vale porque é condizente, né, que condiz com esse modo de vida sempre exterior. Né? Na espiral desta obra, que numa altura toca o ancestral comum do homem e do chimpanzé, e em outra parte toca o coração vazio de um ciborgue, na espiral, ia dizer, existe sempre esse elemento comum repetido. Tudo o que nos tornar maiores, mais livres de qualquer perigo, valerá verdadeiramente mais, ainda que não seja um perigo real, né? Tendo, portanto, depositado nossas esperanças no que vem de fora, no que nos faz maiores, né? Precisamos de salvadores, é óbvio, né? De heróis que afastem-nos os riscos, sobretudo os riscos de não crescer,
de não obter vitória e confirmação de vitória na vida. Né? Não basta vencer, preciso que os outros vejam que você venceu, né? Que você conseguiu. Né? É uma coisa muito triste quando uma pessoa, sei lá, compra um carro extremamente caro, enfim, e não é reconhecida, né? Ela sofre, né? Ela fica triste, assim. Tipo, quando alguém fica indiferente, às vezes a pessoa nem sabe o valor daquilo, ou não tem valor para aquela pessoa mesmo, né? Ou não reconhece a roupa que ele está usando. Nossa, não reconheceu que a minha camiseta custa R$ 1.000, né? Então, veja como é interessante. Você tem que vencer, expor a vitória e ser reconhecido, né? É uma sequência. 25.3 O dinheiro que não desce de sua esfera imaculada é um dinheiro puro que move o mundo sem descer ao mundo. Então, quando ele entra em colapso, quando revela as farsas que o encobrem e o sustentam, o mundo se curva e todos choram. Mas os motivos maiores para a dor sempre estiveram e estão no mesmo lugar. Na massa sem pão, sem casa, sem saúde. Quando o dinheiro entra em colapso, o nome é crise. Quando a vida humana, e aqui poderia falar a vida animal, a vida vegetal, enfim, quando a vida humana, sobretudo das populações mais pobres, entra em colapso ou se mantém em colapso, não existe nome, pois não há um chamado. Eu vou fazer um comentário bem amador, eu não quero entrar em nenhuma teoria, nenhuma interpretação econômica, mas a questão muito óbvia, e é por isso que tem que ser amador, a questão muito óbvia é que crise é o nome que algumas pessoas deram para o colapso financeiro, né, das especulações imobiliárias, enfim, que atingem primeiramente algumas minorias, atingem também, às vezes é modo de dizer, né, porque o cara era bilionário, ele fica milionário, né? Mas assim, crise, sempre existe crise, colapso, gente passando fome, abaixo da linha da miséria. Isso não choca, é o que eu falei há pouco. Nós aprendemos um modo de olhar as coisas e nos ensinam a ter certos desejos que isso não importe, isso não incomode. O outro não existe. Né? Então, se existem populações à míngua, populações em péssimas condições sanitárias, sem qualquer segurança alimentar, enfim, isso não importa. Crise é quando os mercados decidem que é crise. Né? E aí a grande mídia, né, vomita aquilo, né, e fala, olha, é uma crise e tudo, né? Que atinge sim, claro que atingem ainda mais as pessoas que sempre foram atingidas. Claro que atinge, não estou dizendo que isso não tem importância, isso tem importância. Mas o olhar é sempre porque alguns grupos foram atingidos, né? Alguns grupos financeiros extremamente ricos, né? Indivíduos extremamente ricos, extremamente protéticos, enfim. Aí eles foram atingidos. Então o cara tinha, sei lá, uma fortuna de 3 bilhões de dólares, agora ele tem de 600 milhões, tá? Então isso é crise. Mas o cara suicida, enfim, né? Mas nós nunca pensamos no colapso eterno que nós mantemos muitas vezes com esses desejos. Ah, eu quero ser o cara que tem 3 bilhões. Quando na verdade eu poderia viver com dignidade, com bem menos que isso, com certeza, e mais pessoas também viverem com dignidade. Né? Isso não precisa ter um nome de um sistema político. Eu não estou aqui pregando um sistema, mas isso é esquerda, isso é não sei o que. Isso é a busca pela dignidade do humano.
que pessoas não passem fome não pode ter uma cor política. Que pessoas tenham emprego não tem que ter um lado, seja A ou B, enfim, não importa. Estou defendendo isso. O que tinha era que incomodar, né? Por isso que a filosofia como uma escultora do olhar, ela deformar a nossa visão para que a gente comece a enxergar que as nossas metas estão nos adoecendo, além de adoecerem outras pessoas, que tem muita gente que é atingida, né, por conta dos nossos propósitos, os nossos projetos de vida, as nossas metas, elas contribuem, né, nós estamos todos de certa forma interligados, né, elas contribuem para a miséria, que depois me nego a ver. Veja que interessante, eu desejo um certo modo de vida em que o outro não é nem excluído, porque ele nunca foi incluído. E depois essa miséria que advém dessa postura, que não é só minha, que é de muitas pessoas, ela vai tornando ainda mais invisível quem nunca apareceu.